Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Que ela produza na sua vida edificação, santificação, consagração, que você possa se aproximar mais de Deus nesse dia. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 ao verso 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 5. O tema da nossa meditação neste dia é a graça acima de tudo. A graça acima de tudo. Diz assim o texto da palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra. A graça acima de tudo. Essa situação de Naamã era uma situação bastante difícil. Em todo o Antigo Testamento e no Oriente Médio, neste período, a lepra era considerada uma doença terrível, uma praga, uma maldição. Em muitos casos, o indivíduo era forçado a sair do convívio familiar e social e ser colocado à margem da sociedade em um leprosário muito distante de qualquer pessoa. Alguns leprosos chegavam a andar com um sino no pescoço para sinalizar aos demais que ele vinha se aproximando, porque havia um receio de contaminação muito grande e as condições sanitárias e as condições de medicina naquele período eram bastante rudimentares, de tal forma que as pessoas muitas vezes viam pedaços do corpo apodrecerem e caírem. Era uma situação dramática de Naamã. Naamã, que havia sido capitão do exército, herói de guerra, era leproso. E ele havia levado então uma menina de Israel cativa, escrava, que está em sua casa. Os assírios não eram conhecidos pela simpatia quando guerreavam. Pelo contrário, eram violentos com seus escravos, com os vencidos, costumavam matar todos os homens, arrancar os olhos, praticar tortura. Todo tipo de situação danosa eram praticadas pelos assírios. Mas Naamã é leproso. E esta menina, escrava, que está na casa de Naamã, não leva em consideração a sua situação. Não leva em consideração quem era Naamã. Não leva em consideração quem era o povo de Naamã, o que seu povo tinha feito a Israel. Nada disso. Pois naquele momento ela agiu com graça acima de tudo. Ela abençoou a vida de Naamã, dizendo: se o Senhor estiver em Israel, o profeta lá curaria da lepra, restauraria a sua saúde, você teria então saúde de novo. Ela abençoou alguém que era opressor, alguém que tinha feito ela escrava. Ela tinha se afastado da sua família, morava numa casa estranha, estava ali como escrava da mulher de Naamã. Mas mesmo assim, ela não se deixou dominar pela raiva, pela mágoa, pelo ódio. Ela abençoou a vida de Naamã porque agiu baseado em graça. Essa menina e a sua atitude graciosa contrasta, por exemplo, com a atitude do profeta Jonas, que desejou que Deus consumisse aos ninivitas. Primeiro evitou pregar, segundo pregou e esperou o juízo de Deus porque ele queria se saborear com a destruição dos ninivitas. A atitude dessa menina contrasta com a atitude de Tiago e João, que pediu a Jesus para rogar ao Pai para que descesse fogo do céu e consumisse aos samaritanos. Porque eles estavam agindo baseado no ódio, na separação, na história de fratura entre os povos. Essa menina, cujo nome nós não conhecemos, entrou para a história como exemplo de graça, porque graça não é o agir baseado no mérito.
Infelizmente, na nossa cultura, o conceito de justiça nosso é muito baseado no conceito aristotélico, não é? Dá a cada um o que a pessoa merece, o que a pessoa possui e o que merece. Esse é um conceito de justiça que não se aplica na Bíblia. Porque para a Bíblia, o dar é sempre gracioso. Naamã não merecia isso. Mas mesmo assim essa menina abençoou, porque ela não agiu baseado nos méritos de Naamã, mas agiu baseado na graça de Deus, na graça do seu Deus que abençoa a todos. Isso é uma lição para nós. Nós muitas vezes queremos ajudar somente quem pode nos devolver essa ajuda. Ajudamos esperando que as pessoas possam nos retribuir. Mas esse é um equívoco, porque se você faz isso, você não deu. Você fez um investimento a longo prazo. Você dá esperando que a pessoa te devolva lá na frente, isso não é dar. Porque Jesus disse, dê com a tua direita, que a tua esquerda não veja. Essa menina teve um agir gracioso, muito diferente do sacerdote do levita na parábola do bom samaritano que Jesus ensinou. Ambos passaram de lado, deixaram aquele homem à margem. Mas o samaritano agiu com graça, com compaixão, e socorreu aquele homem que havia caído na mão dos salteadores. Agir com graça como essa menina fez. É interessante nós aprendermos. A Bíblia não registra o nome dessa menina. Não é importante. Mais importante do que o nome é o ato. O que ela fez entrou para a história, porque ela abençoou sem esperar nada em troca. Esta menina, que era provavelmente muito jovem, teve um olhar de compaixão, de misericórdia para a situação de Naamã e foi um instrumento de Deus para a conversão daquele homem. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas simples, de pessoas do povo que foram gigantes porque tiveram a capacidade de abençoar, tiveram a capacidade de auxiliar ao necessitado. Eu não sei em que situação você se encontra. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te machucou, eu não sei quem te magoou, mas nesse dia, aprenda com esta menina. A graça está acima da lei. A graça deve estar acima dos seus sentimentos. A graça de Jesus deve estar acima da sua justiça, acima da sua razão, acima de todos os códigos morais. A graça é maior do que tudo. Haja com graça em todas as situações. Haja com compaixão, com misericórdia. Não se alegre nem se enalteça com o sofrimento de ninguém. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Agir com graça é agir sempre baseado no padrão de Deus, no padrão de Jesus. Porque Deus age assim conosco. Nós não temos mérito nenhum, mas Ele nos ouve, nos abençoa, é o nosso provedor, é o nosso ajudador, está conosco em todas as nossas situações. Não baseado em nada do que nós façamos, mas simplesmente na sua graça, no seu amor e na sua compaixão. Que Deus nos abençoe nesse dia, nos fortaleça em nome de Jesus.